Vamos ler. Cadê? Salmo 148. Pode pôr na tela, todo mundo vai ler juntos. Não tem como pôr? Vamos ler da tela. Louvai ao Senhor. Louvai ao Senhor desde os céus, louvai-o nas alturas. Louvai-o todos os seus santos anjos. Louvai-o todos os seus exércitos. Louvai-o sol e lua. Louvai-o todas as estrelas luzentes. Louvai céus dos céus e as águas que estão sobre os céus. Que louve o nome do Senhor, pois mandou e logo foram criados. E os confirmou para sempre e lhes deu uma lei que não ultrapassarão. Louvai ao Senhor desde a terra, vós, baleias e todos os abismos, fogo e saraiva, neve e vapores, e vento tempestuosos que executa a sua palavra. Montes e todos os outeiros, árvores frutíferas e todos os cedros, as feras e todos os gados, répteis e aves voadoras, reis da terra e todos os povos, príncipes e todos os juízes da terra, rapazes e donzelas, velhos e crianças, que louve o nome do Senhor, pois só o seu nome exaltado, a sua glória está sobre a terra e o céu. O poder do seu povo, o louvor de todos os seus santos, dos filhos de Israel, um povo que lhe é chegado. Louvai ao Senhor. Louvai ao Senhor todas as nações, louvai-o todos os povos, louvai ao Senhor todas as nações, louvai-o todos os povos, porque a sua benignidade é grande para conosco, e a verdade do Senhor é para sempre. Louvai ao Senhor, louvai ao Senhor. Outra vez, louvai ao Senhor. Todos os povos, louvai ao Senhor das as nações, louvai-o todos os povos, porque a sua benignidade é grande para conosco, e a verdade do Senhor é para sempre. Louvai ao Senhor, louvai ao Senhor. Aleluia. Esse que acabamos de cantar é o Salmo 117. A harpa de Israel, o inário deles é os salmos. Salmos quer dizer louvores, né? Podeis assentar, irmãos?
vou tentar falar um pouco sobre isso. Agora, esse é um assunto de suma importância para todo cristão, para a igreja, para os céus. Deus, ele quer ser adorado. A própria palavra Deus quer dizer objeto de adoração. E a grande disputa em todo o universo é justamente a adoração. O diabo tem inveja e o diabo, ele disse, serei como Deus. Isaías 14, por ali. Exaltarei o meu trono, serei adorado acima das estrelas, dos anjos. Olha bem, por isso que ele disse para Jesus, em outras palavras, eu sei que você veio resgatar, veio pegar de volta o que eu tomei, mas se você me adorar, se próximo me adore, tudo isto eu lhe darei. Você já viu que coisa absurda? O Criador ter que adorar a criatura? Jesus simplesmente mandou que ele se fosse. Adoração é somente a Deus. E a adoração, ela é a forma de louvor mais elevada. A própria palavra adoração quer dizer apreciar o valor de alguma coisa e dar uma resposta apropriada a este valor. Então, aí está o que é adoração. Mas vamos falar sobre o louvor. E logo depois, adoração. Estão interligados, Mas sempre a gente começa com louvor. Por isso que a igreja, ela canta. Para que o canto sempre antes do culto? Para elevar aquela atmosfera. Você teve uma semana de batalhas e você vem à igreja para adorar a Deus, para ver, ser instruído, ser aconselhado. Não é isso? Então, você vem recarregar suas baterias, se fortalecer. E você vem, e às vezes até pesado, com problemas em casa, e o diabo simplesmente atrapalha, nunca dá da família sair na hora, e aquele puxa-puxa aos filhos, a mulher e o marido, e as coisas não saem de casa como deveria sair. Quando, na verdade, o teu culto, ele começa lá em casa. Lá em casa, você já deve estar no espírito de culto. Mas chega aqui, o líder canta e louva a Deus, convida a igreja, e você vai se desprendendo, e a igreja sobe aquela atmosfera, porque é necessário um dever dos líderes de cântico, entregar a igreja naquele ponto. Essa é a obrigação dele. E a obrigação do pastor, do pregador, é tomar a igreja já preparada e elevar mais ainda com a palavra, para que a palavra possa se encaixar nos corações. Então, cada um tem o dever. O cântico, o louvor, eu recordo de Eliseu, quando ele ficou bravo devido ao filho de Josafá. Aliás, o filho de Acabe, o filho de Josafá,
e mais um rei lá, não sei de onde. Faltou água no deserto e eles foram orar a Deus, foram buscar a Deus, porque sabia que ali no meio do arraial, entre o povo, havia um profeta, Eliseu. E eles não tinham água, e tinha que deserto é seco. E havia o quê? Os animais para beber e tudo mais. Quer dizer, eles estavam entregues à morte. Mas foram até Eliseu, e Eliseu ficou brabo e disse: se eu não respeitasse a presença de Josafá, eu nem olharia para ti, camarada. Mas ele diz: não, nós viemos saber porque Deus nos trouxe até aqui para nos entregar aos inimigos. Ele queria ouvir a voz de Deus. E aí ele não podia ouvir a voz de Deus. Você não consegue, na ira, na raiva, na pressão, não se ouve a voz de Deus. Deus, ele não opera na ira do homem. As Escrituras nos advertem que não fazemos nada certo com ira, com raiva. Então espere a água, aquilo abaixar, deixa para outro dia, para outra semana. No outro dia você amanhece com um pensamento já diferente. Entende? Não seja aquela pessoa que bateu, levou. Não. Deixa a coisa, procure viver em paz e manter a paz ao teu redor. Manter a paz. Não viva em guerra, agitar tudo e para quê? Se você se agita, não procure agitar a família e depois tem que acalmar. Por que fazer isso? O que fez Eliseu quando estava agitado? Ele disse: traga-me um arpista, alguém que toque bem a harpa. E é claro que Eliseu se retirou. Foi lá para debaixo da sua tenda, ou lá perto de umas pedras, lá longe. E aquele arpista, vamos dizer, começou a tocar. Manso e suave, tan, 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 tan. E ele foi acalmando, acalmando, acalmando. Aí ele pôde ouvir depois a voz de Deus. Deus não se manifesta quando você está nervoso, irado e acha que tem que ser assim. Você controla. Temperança é domínio próprio. Então nós vamos começar falando sobre o louvor. E vamos dividir o assunto em 3 partes. A primeira parte, qual é a essência do louvor? Para que é que ele serve? Qual a natureza dele? Entende? O segundo tema seria: do que é que consiste o verdadeiro louvor? Se há o verdadeiro, há o falso. E o terceiro, quais são os elementos, porque os ingredientes vitais que nele está envolvido. Há muitas palavras no Velho Testamento que traduz como louvor. Por exemplo, a palavra halal, ela significa produzir um som claro. E adicionando a isto, quer dizer, é se gloriar com entusiasmo. Não é cantar morrendo, não. É se gloriar com entusiasmo. Agora, há outra palavra chamada iluí, que quer dizer celebrar com ações de graças
pelo término da colheita. O tempo duro passou e agora eles colheram. Você já viu que festa eles tinham? Porque eram países agrários, vivia das colheitas. Deus deu uma boa colheita, então havia festa. Havia louvores, havia danças, havia alegria. Não é tristeza, não. E temos a palavra Shabá, que quer dizer gritar. São cânticos. E as Escrituras dizem que devemos cantar bem. Aqui é onde eu paro e chamo aqueles a quem Deus deu voz para cantar. Faça isso de coração, faça isto bem. Os que toca bem. É entrar no espírito e, junto com o músico, e isso trará o Espírito de Deus sobre a congregação. O tocar não é uma demonstração de habilidades pessoais. Por isso os tocadores os músicos devam orar, os que cantam devam orar, porque é uma mensagem, um hino. Então faça as coisas no verdadeiro espírito. E cada pessoa, a gente sabe quando uma pessoa está no espírito, está adorando em espírito, cantando, vivendo e mesmo falando, não é certo? Agora, nós temos no louvor atos de expressões físicas. Porém, esses atos, eles têm uma percepção espiritual. Eles não têm uma percepção carnal. Ele mostra, você demonstra. Está louvando a Deus, você demonstra. Há essas expressões. Então, irmãos, o louvor e a adoração, ela faz parte de um princípio, uma resposta que vem lá do interior do coração pela revelação de Deus e a sua grandeza. Agora, quando isto vem, você põe para fora, você manifesta, não é certo? Ajoelhar-se é uma expressão física. É uma ação física. Quando você canta, é uma expressão física, audível. Então, o louvor, ele não é uma coisa silenciosa, entende? Silenciosa. Quem está aqui na frente percebe. O irmão, a irmã, que entra no Espírito e canta com vontade, aquele está vindo. Também a gente percebe aquele que nem está aí, só está de corpo presente na igreja, mas o Espírito não sei onde anda. Está viajando por aí, passeando, indo nos shoppings, eu não sei por onde anda, não é? Mas no louvor, nós vamos louvar, vamos adorar, ela não é uma expressão quieta, inativa, não. Ela tem que sair para fora, ela tem que se expressar. É uma liberação emocional. Entende? Você vai entrar no espírito do louvor, você vai se elevando. Então, é uma liberação emocional. Agora, ele não é um exercício emocional, porque o exercício emocional
se pode fazer, tem outras fontes, outros caminhos para tudo isso, né? Mas o grande problema é que muitos têm medo de louvar. Tem medo de sair fora do seu quadradinho religioso. E olha aquele outro que se expressa de uma maneira mais viva, e ele tem medo. E vai pensar o que é que vão pensar de mim, o que vão falar de mim. Uma certa irmã disse: irmão Branham, mas eu dei tanta vontade de gritar. Houve um momento, porque quando a igreja, Deus opera, vem ali, a igreja se levanta, não tem como ela não se levantar. E o irmão Branham disse: se no final da pregação, porque durante a pregação tem que haver a ordem, mas no final da pregação, se o pastor quer soltar a igreja um pouco mais, para ela, vamos dizer, liberar o seu coração, a sua adoração está com ele, ele pode fazer isto. Ele pode fazer isto, assim como o líder de cântico também tem a sua maneira. Agora, um pregador, ele tem que orar não para saber a hora que ele começa a pregação. Ele tem que orar para saber quando termina. Porque quando a presença de Deus, você vê que a pregação já terminou ali. Ele tem um mundo de anotação, mas a pregação terminou. O Espírito já disse amém. E ele segue com a obrigação, achando que tem a obrigação de falar tudo aquilo. Ou ele não dá oportunidade à igreja. Fica falando, entende? Incentivando até mesmo a igreja. Irmão, pregador, você não vai fazer melhor do que o Espírito Santo. Pare, rapaz. E a gente quer entrar adorar, quer falar, mas ele não para de... Ora, tem que ser mais maduro, tem que entender que quando Deus toma a rédea, é melhor você ficar quieto, deixa. Deus vai fazer melhor as coisas. Então a pessoa, ela libera o que está no seu coração. É uma liberação positiva, né? É uma liberação controlada, porque eu também não creio naquela coisa desordenada. Pessoas saem caindo, rolando e tem que acudir com panos. Já vi pessoas se machucar, sair. Não, irmão, tem a ordem da igreja. Tem que manter a ordem. Agora a ordem não é você ficar massacrado ali. Não, tem um momento. Como é tão bom o pregador está pregando e a igreja está ajudando. Amém, é verdade, assim seja. Falta a irmã Elvira por aqui, Deus a levou, não é? O irmão Adail. Lembra dele? Tem pessoas que faltam. Então, irmãos, isso anima, isso entusiasma, isso ajuda o pregador. E às vezes o pregador, para ser ajudado, sabe o que ele faz? Ele tem que fixar, não naquele que está ali querendo dormir. Ele tem que olhar aquele que está no Espírito, entrou no Espírito. Ele tem que pregar olhando para aquele, para aquela, entende? Então, isso é o que o Espírito vê, o Espírito de Deus vai saltando de um ao outro e vai tomando conta. Porque dá desânimo você aqui e o irmão está virando o olho. Dá desânimo. A
As escrituras no Salmo 103, se não me engano, nos diz assim: bendiz, ó minha alma, ao Senhor, e tudo, olha bem, tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. A nossa vida, o nosso ser, os nossos afazeres, os nossos aleluia, o nosso viver, tudo, irmão, oxalá que diante de Deus soe toda a nossa existência como um aleluia, um brado de aleluia, um louvor a Deus. Os pássaros cantam, louvam, mas Deus já fez eles dentro deste trilho. E eles louvam a Deus quando eles executam. Canta, o sol louva a Deus, a natureza se expressa, tudo está louvando a Deus, aquele zumbido da abelha, tudo que Deus criou e que está, vamos dizer, se manifestando, está honrando ao Senhor, louvando o Senhor. Então, o louvor, ele é a maneira mais saudável de nós liberarmos as nossas emoções. Então, Deus foi que estabeleceu isso. Deus que estabeleceu isso. Agora, toda expressão de louvor, de adoração, ela é reverente, ela é respeitosa. Não é o contrário. Ela não é irreverente, desrespeitosa. Pelo contrário, ela é respeitosa. Nunca se deve permitir que o nosso louvor se degenere em excessos irreverentes, em atitudes irreverentes. Por isso tem que ser controlado. Se um profeta ele tem domínio para controlar o seu espírito, que o espírito do profeta está sujeito a ele, irmão, você também. Então a igreja ela tem que saber adorar, saber louvar a Deus. Eu lembro do irmão Branham, ele contando que ele estava, sei lá, mais de 160 quilômetros fora da civilização, amarrou seu cavalo ali, e ele então começou a olhar a natureza, olhar o sol, olhar os cristais que ia se formando, a neve, né? E ele ouviu o grito do animal, o outro respondeu, e ele foi gritando, louvando e correndo ao redor daquela árvore, bendizendo a Deus, e Deus fez uma águia descer na frente dele. E há uma alegria, há algo que se expressa, que vem lá do interior. E não é só dentro da igreja. Lá em casa, na casa, você mesmo tomando banho, na cozinha, lavando roupa. Não é certo? Você deve sempre estar ligado, adorando a Deus. Por isso a Bíblia diz: pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Pensai nas coisas do alto, não é certo? Então, louvar a Deus não é uma
expressão de divertimento humana, só isso. Não. Eles têm os shows deles por aí, os shows até religiosos, que não deixa a desejar nada, que o mundo não deixa a desejar nada ao mundo. Tem suas luzes, tem suas fantasias, aquilo lá é show. Deus não precisa disso. Existem cultos que às vezes, desculpa dizer, por aí, que não são cultos, aquela expressão reverente, são shows. A irmã vai ali na frente para cantar, quer exibir o seu novo vestido, sua voz, o músico, seu instrumento. A igreja, entende? Terminou o show, pronto, a bola murchou. Não é um show. O louvor e a adoração tem que ser verdadeiro, tem que vir lá do interior. O irmão Branham diz tem que aquelas vezes é como derramar ervilha em couro seco, é só aquilo. Que avivamento! Que tipo de avivamento é este que só está de pé enquanto a música está forte e a coisa está balançando? Terminou a música, terminou o avivamento. O soldadinho irlandês, ele diz: senhores, vocês estão diante do avivamento aqui da Irlanda. O verdadeiro avivamento está na alma, é no teu interior. Ali estava o soldadinho girando seu castete, vamos dizer assim, e a pessoa está ligada, cantando, assoviando, entende? Na verdade, parece um zangão, sempre cantando, mas está sempre alegre. O avivamento é isso, é aquilo que continua, te leva a orar, te leva a se humilhar, te leva a buscar a Deus, a viver uma vida com Deus. É isso que necessita. Eu penso que muitas vezes estamos procurando, os pastores, encher a cabeça dos irmãos de conhecimento, mistériozinho e coisinha, e faz aquele compêndio para que simplesmente lhes agrada e para despertar a igreja com conhecimento. Se um pastor levanta a sua igreja só dentro de novidades bíblicas, não digo que não seja verdade, são. Mas o dia que ele não trouxer uma coisa que aquele irmão nunca ouviu, o culto não presta. O que adianta estar cheio de entendimento aqui e aqui está seco? É preferível que aqui esteja cheio da presença de Deus, mesmo que você não tenha entendimento, nada. Porque Deus, Ele mora aqui, não é aqui. Não é aqui. Então vamos aqui seguir adiante. Às vezes eu me atropelo com tanta anotação, né? O louvor, ainda que a sua expressão traga alegria, ele sempre deva ser uma expressão reverente. Você que fazia aquilo de coração. Bater palmas é bater palmas. Vamos louvar a Jesus com palmas. Vamos, que privilégio. Usar esses instrumentos de 10 cordas, né? Para louvar a Deus. Bater os pés, você sabe que é um louvor também. A Bíblia diz brados, dar brados, cantar, levantar as mãos e até mesmo dançar. O dançar é a coisa mais
estranha para muitos, mas é bíblico. É bíblico. Só que a dança ela não tem aquele ritmo sensual. Não é uma coisa sensual igual aí fora. Não, não. Irmão Branham, em sua igreja batista, ele diz que ninguém faria essas coisas. Quando veio umas irmãs pentecostal ali, e elas começaram a louvar a Deus, bendizer a Deus, ele pregando, e elas, daqui um pouco, começaram a ir para o corredor, uma ou outra, começou a dançar. Começou a dançar, irmão Branham, e Deus chamou a atenção dele, Salmo 1. Bem-aventurado que não se assenta à roda dos escarnecedores, para criticar. E o irmão Branham começou a analisar, viu, é porque elas têm tido vitórias. Têm tido vitórias. Agora, na hora da pregação, vamos ouvir a pregação. Entende? Ninguém deve sair fora de ordem, chamar atenção. Existe o momento para tudo, e como há o momento para orar pelos enfermos, há o momento da oferta, há o momento do cântico, há o momento do testemunho. Não é todas as vezes, mas tudo tem a sua oportunidade, não é certo? Certa vez, o irmão Grins, aqui, ele disse que teve um certo lugar, havia uma certa igreja, que o pregador começava a pregar e o irmão saía ali desordenadamente, saltando e gritando. Às vezes o pregador está só falando, conversando, e sai fazendo aquele oba-oba. Daí o pregador, o visitante, perguntou, o pastor falou, e o que é aquilo? Não, esse irmão não tem jeito, já falamos ou isso, mas ele sempre quer que mande ele sentar, quer dizer, um diácono de guarda. Não, deixa, pode deixar. E quando aquele irmão se levantou, o pregador até parou, desceu do púlpito e foi pular junto com o irmão. Foi pular. Daí ele cochichou no ouvido do irmão. Quando foi que você entregou o teu dízimo na última vez? Acabou o fogo do irmão, voltou e sentou. Daí o pregador, o pastor ficou curioso, falou, o que você falou para ele, que ele quietou? Só perguntei. Quando foi que ele entregou o dízimo dele na última vez? Não é? E o irmão Branham disse, pule mais a altura daquilo que você vive. Do que você vive, não é certo? Então, amados, o Salmo 47 nos diz que devamos cantar a Deus com entendimento. Com entendimento. Não de qualquer maneira. Eu tenho visto uma nova onda de hinos por aí. Francamente, eu não gosto. Isso sou eu. Mas respeito os que gostam. Uma pessoa escreve ali, faz um texto, e depois pega o violão e fica em cima daquilo ali. Um parece com o outro. E o pior de tudo, são hinos doutrinários. E a maioria deles, quem faz, 90%, são mulheres. Estão pregando. E hinos doutrinários. Então, irmãos, eu gosto de um hino. Eu sou do estilo velho.
Esse hino ele tem ritmo, ele tem a poesia ali, tem simetria, né? Eu não sei bem a palavra. É a coisa bem redondinha, bem bonito, soa bem. Agora essa coisa aí que joga para lá, joga para cá, igual essas pinturas modernas, que atira um monte de tinta no quadro e puxa para cá, para lá, porque você nem sabe o que quer dizer isso. O que quer dizer isso? Eu gosto de ver coisas que expressa aquilo que quer expressar. Entende? Eu gosto de ouvir um pregador que sabe do que está falando. Sabe? Então devemos louvar a Deus com entendimento. Como? Pelo que Ele é. Você tem que pensar, Deus é o quê? Louvar a Deus e pelo que Ele tem feito. Pelo que Ele é, pelo que Ele tem feito. Não é isto? E por que é que nós devemos louvar a Deus? Devemos louvar a Deus, sabe por quê? Porque Ele é o Senhor. Louvai ao Senhor. O que é o Senhor? Ele é a autoridade máxima, suprema. É o mais alto poder. Ele é o Rei dos Reis. Ele é o Criador, Ele é o sustentador. Aleluias. Então é reconhecer o que Ele é. Agora, o louvor, estou falando de louvor, ele glorifica a Deus. Salmo 50, verso 25 diz assim, que qualquer um que oferece louvor, Deus diz, me glorificará. Agora, é só na igreja? Não. Oxalá que a nossa vida seja, como eu disse, uma expressão, um brado de louvor. O nosso viver, o seu vestir, minha irmã, decente, você sabe que é um louvor a Deus? E falar em vestir, eu quero falar com alguns homens, que hoje vem umas calças por aí, justa, apertada, parece até, só é jeans, mas parece leg. Está errado, será que não tem peça a tradicional, mas não acha, pastor? Compra uma que preste. Porque há um espírito demoníaco atrás dessas modas. Vai acostumando os homens, amanhã os homens estão vestindo igual as mulheres vestem o slack, a coisa apertada. Olha, e quando sai desse jeito aí, por favor, parece, não é? Então, irmãos, o louvor, ele não é uma sugestão que Deus está dando, que a Bíblia está dando. Não, não, não. Ele não é um pedido, é um mandamento. Deus ordena que nós o louvemos, o bendizemos. Para isso, devamos conhecer. E à medida que a gente conhece, desfruta da sua bondade, é claro que a gente vai externar, obrigado, dizer obrigado, Senhor. Obrigado. Nós louvamos a Deus por todos os benefícios que Ele tem nos prestado, pela sua bondade, pelos seus atos poderosos. Ele agrada a Deus e Ele é apropriado para os retos de coração, né?
E Deus nos diz, a Bíblia nos diz que Deus habita no meio dos louvores. A própria palavra Deus quer dizer objeto de adoração. Primeira coisa que Deus criou foi anjos. Porque ele não era Deus em uma certa forma, não havia ninguém que o adorava. Agora, o diabo também é um Deus, você sabia? Creio que é 2 Coríntios 4:4. E o Deus deste século, o diabo é chamado de Deus. Tem os que lhe servem, que lhe amam, que faz aquilo que ele quer. E tudo que é colocado acima de Deus é idolatria. Davi, ele louvava a Deus, e você pode observar que a harpa de Davi, o cântico, expulsava os demônios de Saul. Quer dizer que o louvor, irmão, ele traz cura, traz libertação, traz. Aleluias por isso. Ele traz bênçãos sobre a igreja. Davi, Saul ficava espumando ali pela boca, cheio de demônios, porque passou a desobedecer, né? Era preciso vir Davi, o pastorzinho ali, pegava a harpa dele e começava a dedilhar, e com cuidado, porque o rei se enlouquecia e pegava uma lança daquela e por 2 vezes tentou cravar Davi na parede. Aí é difícil entrar no espírito, né, irmão Davi? Mas mesmo assim, a harpa fazia a obra de libertação. Josafá, quando foi para a guerra contra aqueles reis, Deus disse que pelejaria por ele. O que eles fizeram? Puseram uma banda para cantar, louvar a Deus com altos brados. E quando eles começaram a louvar, Deus fez a obra lá. Fez os inimigos um lutar contra o outro. Então nós vemos, irmãos, que o louvor, a pessoa vem aprisionada, amarrada, mas começa a se soltar, é uma libertação, é cura, traz bênçãos, traz força, traz ânimo. Quantas vezes, vamos dizer, você entrou por essas portas desanimada, desanimado, e você foi fortalecido, foi ajudado. Não é certo? Agora, eu quero falar sobre, existem empecilhos, barreiras, que amarra a pessoa para não louvar, não entrar na adoração. Muitos são muito educados, são muito éticos, né? E eles apresentam uma desculpa. Não, eu sou assim. Essa é a minha formação. Essa é a minha tendência, esse é o meu temperamento. Agora, a Bíblia, ela não isenta a ninguém, como na nossa leitura inicial, saraiva, neve, vapores, animais, velho, crianças. É o mandamento do Criador. Então, a pessoa, ele é muito educado, não quer que se o meu amigo vai me ver, eu batendo palma, o que é que eles vão dizer? O que é que eles vão dizer? Eu recordo quando eu me converti, ali no Ministério Pastor Joaquim, na Avenida Goiás, o meu melhor amigo que eu tinha, convidei ele para ir na igreja. E ele foi comigo. E eu feliz, porque ele foi, né?
Mas ficamos perto de uma certa irmã, daquela que tem vitórias diárias, né? Mas vivia de joelho. E ela deu um aleluia que ele se assustou. Depois ele veio queixar para mim. Que aquilo está louco, que isso não é desse jeito, Deus não precisa disso. E como eu morava não muito longe do estádio, 1,5 km por aí ele chamando, dizendo que tudo isso era fanatismo, eu disse para ele, o que é que chega aqui nos meus ouvidos diariamente? E ele era louco por futebol. Ele, o quê? Falei, não, esses gritos aí, acho que é quando marca algum gol por lá. É fanatismo aquilo? É um fanatismo? Ou não? Sabe o que ele me disse? Seu bobo. Virou as costas e tchau. Perde o amigo. Você vai nos centros de diversão, eles gritam. Entende? Igual os ingleses. Eles quebram os estádios, eles fazem... aquele fanatismo. Agora, quando chega dentro da igreja, fica igual quem vai tirar fotografia. Aquela liturgia. Não é fazer como no estádio, mas também não é uma coisa litúrgica. A pessoa deva ser menos, vamos dizer, engomada, né? As escrituras nos dizem, então, tudo que tem fôlego, louve ao Senhor, não é isso? Agora, os mortos, eu sei que eles não louvam a Deus. Então, há muitas barreiras que impedem o louvor, que impedem a adoração, inibe as pessoas. E uma delas é a iniquidade. Davi disse assim, se eu atender à iniquidade do meu coração, o Senhor não me ouvirá. Salmo 66, né? Versículo 28, creio que é, ou 18. Se eu atender a iniquidade do meu coração, que iniquidade? É um pecado consciente. Você sabe que não deve fazer e você faz. Você responde, você teima. Você desrespeita. E muitas outras coisas. E se isso não é controlado, tem uma coisa, um abismo chama outro, um erro chama outro. Daqui um pouco você está em um mar de iniquidade, de erros, e pensa que vai bem quando a coisa está mal. Então o pecado, ele inibe a pessoa. E a mão de Deus não está encolhida para não abençoar, nos diz a Bíblia, Isaías 59. E nem o seu braço aleijado para não poder nos acudir. Mas diz a Bíblia, os vossos pecados fazem separação entre vós e o vosso Deus. E quando a pessoa ela está em pecado, ela tem aquela sensação de condenação, de desmérito, e isso bloqueia ela para adorar. Não vamos também julgar a todos, não. Porque às vezes a pessoa está passando problemas, está triste, está enfrentando, e ela vem buscar forças, mas até ela conseguir se engatar, vamos dizer, se elevar,
Tem um momento, é difícil, mas eu estou falando, o pecado em si, ele bloqueia, ele impede. Outra coisa que é um estorvo para a adoração, para o louvor, são pessoas que são muito conscientes de si mesmas. Ela põe a sua virtude, o seu acima de tudo. Eu não sou digno. Geralmente essas pessoas estão igual o profeta de Baal, se apunhalando, se matando, se autocondenando. Deus não se agrada disto. Você que é pai, que é mãe, você gostaria de ter uma filha, um filho, que só diz, eu não valo nada, eu não presto, eu sou isso, eu sou isso, eu sou isso. Isso te desagradaria, irmã? Se nos desagrada, quanto mais a Deus. Pare com essa confissão negativa. Diga, tudo posso daquele que me fortalece. Deus me chamou, eu estava lá e Deus me trouxe. Deus me deu o privilégio de nascer em um lar do Evangelho. Você tem que sentir prazer. Sentir prazer, não ficar cabisbaixo e se apunhalando, se matando. O que você tem que fazer é ter uma consciência de Deus, não uma consciência de si mesmo, mas uma consciência mais clara da sua graça, das suas misericórdias. Não viva procurando falhas, não viva procurando coisas negativas. Não, você olhe para Cristo. É dessa maneira, queridos, é que nós avançamos. É olhando para frente, olhando para Cristo. Não é olhando para a gente mesmo. Porque se você olha para você mesmo, você se faz um réu. Até mesmo você, como jurado, condenaria. Você não liberaria a ti mesmo. Então, quando a gente olha para a gente, o que temos para dizer que vale alguma coisa? Uma colher de poeira? Do que tem que vale alguma coisa? Não é pelo que eu sou, mas pelo que Ele é. É assim que a gente tem que seguir, louvando a Deus, bendizendo. E tudo que você faz pela obra, pela causa, é um louvor a Deus. Os teus testemunhos são louvores a Deus. É isso aí. Então, outras grandes barreiras, entende? É o mudanismo. Sabe que não está correto, como eu ensino, então a consciência condena. Disse Oliver Cromwell, ele esclarecendo o que é mudanismo, ele disse assim: mudanismo é tudo aquilo que esfria a tua afeição por Jesus Cristo. Tudo que esfria aquele calor, aquela afeição por Cristo é mudanismo. Internet, celular e quantas visitas e assuntos. Irmãos. E aí por diante. Agora, só mais esse tópico.
nós temos que procurar ter um conceito correto sobre Deus. Porque se não tiver um conceito, um entendimento, uma visão certa, vamos ter errado. E como vamos oferecer uma adoração, uma vida, servir a Deus de uma maneira certa, se temos um conceito errado, um entendimento errado? Há pessoas que têm um entendimento negativo de Deus. Entende? Pensa que Deus sempre está olhando igual aquela titia zoiuda, entende? Que quer pegar em uma falta qualquer. Sempre pensa que Deus está atrás dessas coisas. Então, uma pessoa que pensa assim, ela não tem muita esperança de como agradar a Deus. E o diabo põe esse carimbo ali. Esse conceito errado de Deus. Então, vamos olhar para frente. Vamos olhar para a graça. Não sou eu, como disse ele, não foste vós que me escolheste a mim, mas eu vos escolhi. O que é que ele viu em você para ele te escolher? Será que ele viu alguma coisa digna? Em Apocalipse 5, o anjo diz: quem é digno de tomar o livro? Não havia São Pedro, Santa Maria, São João, São Benedito, São Patrício, o Santo Febrônio, ou seja, não havia ninguém digno, nem sequer de olhar. E João começou a chorar e o anjo veio e disse: não chore, João. O leão da tribo de Judá venceu para abrir o livro e desatar os seus selos. Foi anunciado como leão. Quando ele olhou, era um cordeiro. Ele venceu como? Como leão? Não, ele foi anunciado. Mas ele venceu como cordeiro. Então ele é digno. Não foste vós que me escolheste a mim, mas eu que vos escolhi a vós. E vos nomeei para que vades e deis frutos, e que o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo que pedirdes em meu nome, eu darei. Não foste vós que me escolheste, como é que é aquela passagem? Mas eu vos fiz ovelhas do meu pasto. Não fomos nós mesmos que nos fizemos. Agora, se ele me escolheu, que culpa eu tenho? Que culpa eu tenho? Não, não é culpa, é um privilégio. É um privilégio. Aleluia. Então, falando, irmãos, sobre essas barreiras que impedem a pessoa fazer da sua vida e dar a Deus o verdadeiro louvor, a verdadeira adoração, uma das barreiras mais terríveis é a barreira da tradição religiosa. Aquela formalidade. Há lugar que há igrejas, há lugares que se você chega ali, e o pregador está falando, e quando diz alguma coisa, se você diz, amém, nessa altura, todo mundo vai virar a cabeça para trás como um ganso para ver quem cometeu esse erro. A religiosidade, a liturgia, a tradição, minha igreja é assim. Então, isso são barreiras.
O orgulho é uma barreira, porque a pessoa fica preocupada com a sua alta imagem. O que é que vão pensar de mim? A pessoa fica com o temor dos homens, o que vai dizer meu amigo? O que vai dizer esse visitante? Por isso eu nem convido o visitante, porque se ele veio fazer alguma coisa assim, o que ele vai pensar? Olha, o que é que você deve fazer se você encontrar alguma dificuldade? Sabe o que deve fazer? Deve fazer uma inspeção na sua vida, se você não se sente livre, não adora a Deus, se você não tem aquele prazer, você faça um inventário e ora a Deus e pede a Deus, me tira isso. Me tire isso. A igreja ela tem que ser uma igreja mais viva. Entende? Ela deve participar em tudo. Agora eu quero falar, e vamos assim terminar, a diferença entre louvor e adoração, apesar de um é a extensão do outro. Porque a adoração é, como eu disse, a expressão mais alta. Mas tudo começa com louvor, você entrar no Espírito. Até você chegar naquela expressão de uma admiração, de uma aprovação, aquela gratidão, de ações de graças pelos benefícios recebidos. Então, o louvor e a adoração, eles estão interligados. Termina um chegando ao outro. A adoração, vamos falar um pouquinho sobre adoração. Significa a exaltação de sua pessoa, de seu caráter, atributos e perfeição. É a adoração de Deus por quem é e o que Ele é, e nada pelo que Ele tem feito. A gente, quando entra na adoração a Deus, a gente simplesmente louva Ele pelo que Ele é. Não pelo que Ele me fez, mas pelo que Ele é. O próprio irmão Branham diz, pensa em Deus, olha a vastidão do céu e pense nele. Ele vai muito mais além, ele chama cada estrela pelo nome, né? Ele é um Deus de misericórdia. A Bíblia diz que Ele é um Deus de justiça, mas eu fico com o irmão Branham. O irmão Branham diz, eu não quero sua justiça, eu quero sua graça. Eu quero sua graça. Então, irmãos, adoração é uma conscientização interna de um valor. Deus é este valor que não tem medida, né? Então, é aquele apreço que você tem por Deus que se transforma naquela adoração. E quando vem aquele momento, você se encolhe, você se ajoelha, você chora. Às vezes chora. É a forma mais fácil, né? Isso tudo, irmãos, vem lá da alma. Reconhece a bondade de Deus. Você diz, oh, obrigado, Senhor, Tu és grande. Tu és Deus, eu te amo, eu te louvo.
Eu te bendigo. Tu és digno de todo louvor. E Deus, ele está sentado em meio à adoração. Pense nos bilhões de anjos que o adoram dia e noite. E a adoração dos anjos não é aquela adoração, aleluia. Não. Santo, santo, santo. É aquela adoração forte de alma, né? Pura. Então a adoração é aquela admiração lá no coração, como que eu anotei, e também na sua mente, e você então expressa vocalmente, e você adora. Então, toda adoração, irmãos, ela começa primeiro com louvor. Você começa a agradecer a Deus. Por isso que uma oração não é você dizer, ô Senhor, eu tenho uma lista aqui, Não. Será que Deus nunca te deu nada? Agradeça a Ele pelo dia, pelo ar, pela vida, pela fé, pela mensagem. Vai agradecendo a Deus. Vai contando as bênçãos que Ele tem te dado. Daqui um pouco você não vai conseguir contá-las mais. Aí você explode em oração, em adoração, né? Você vai adorando a Deus. Você, com a oração, ela nunca deve começar pedindo. Você olha o modelo da oração. O Pai Nosso é um modelo. Pai Nosso que estás no céu. Primeiro, Ele é um pai. O que faz um pai? Ele nos gerou. Ele não só nos criou, não. Ele é um pai porque Ele nos gerou nessa fé, nessa esperança. O que faz um pai? Um pai protege, um pai provê as necessidades. Ele é responsável por tudo. Ele sabe que eu estou precisando de um sapato. Ele sabe que eu necessito disso, daquilo. Não é um pai cego. Então, Pai Nosso que estás nos céus. Aonde o Senhor está? Aqui na terra? Não, nos céus. Acima de tudo. Santificado seja o teu nome. Aí vem. Você começa a louvar a Deus, engrandecer a Deus. Santificado seja o teu nome. É um modelo de oração, Pai Nosso. Venha a nós o teu reino. E seja feita a tua vontade. Que reino é este? É um reino diferente. O cego dizia, Jesus dizia para o leproso, o que tu queres? Quero ser limpo. Qual o poder científico da terra podia limpar uma pessoa da lepra? O que dizia Jesus? Eu quero ver. Veja, esse é o poder, é o reino. Em meu nome expulsarão os demônios. Olha o poder. E devamos fazer uso do seu poder. Então, venha a nós teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso, agora vamos lá outra parte, o pão nosso de cada dia. Mas a verdade é que é até difícil orar. Teu freezer está cheio. A Bíblia diz o pão de cada dia. Mas o rancho está pronto lá atrás, né? Guardado para o mês. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Aí vem uma parte
difícil, porque não deve se orar sem consciência. Perdoa as nossas dívidas. Olha a condição, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não seja você um credor incompassivo. E Jesus disse, se você não perdoar, o Pai também não pode te perdoar. Perdoar não quer dizer você esquecer aquilo da memória. Não tem como. Mas perdoar é você é você relevar aquilo, deixa para lá. Não vai gastar seu tempo mais com isso. Então veja, e aí vai, né? E você vai entrando no Espírito, vai se aprofundando, vai reconhecendo a grandeza de Deus, a fidelidade de Deus, vendo a sua bondade, vendo a sua misericórdia, e daqui um pouco você diz, ó Senhor, eu confio só em Ti, eu Te amo, tenho prazer em Teus caminhos. Agora eu quero dizer uma coisinha, o que é sacrifícios de louvor? É quando você não está com vontade de fazer aquilo e faz. Não está com vontade de cantar, mas canta. Não está com vontade de vir à igreja, mas vem. Isso é um sacrifício. Aleluias por isso, né? Você tem que fazer aquilo que é certo. Por quê? Porque é certo. Fazer o certo porque é certo. Então, amados, hoje tem um sacrifício de louvor. É o culto às 6 da tarde. Venha à casa de Deus. Ah, mas eu não tenho carro. Ah, mas eu não tenho uma bicicleta. Mas Deus te deu 2 pernas. Venha à casa de Deus. Venha ouvir a palavra do Senhor. Está bem? Então que Deus os abençoe. Deus os guarde. E as Escrituras, eu concluo dizendo que as Escrituras nos diz que Deus nos fez reis e sacerdotes, para que ofereçamos a Ele sacrifício de nossos lábios, que é o nosso louvor. É o nosso louvor. Este é um grande ministério. Se o povo de Deus não adorar a Deus, não louvar a Deus, quem vai fazer isso? Deus espera de quem? Espera de mim, espera de ti. Ele espera o nosso reconhecimento. Que Deus vos abençoe, que Deus ajude a cada um. Fiquemos de pé. Pai Santo, Pai amado, nós queremos, Senhor, desejamos que a nossa vida possa Te louvar, com o nosso olhar, nosso pensar, com o nosso coração, com o nosso andar, com a nossa veste, Senhor, que tudo que o Senhor nos tem dado, queremos Te servir com tudo isto. Faça com que a vida cada um aqui, do jovem, de cada família, seja um verdadeiro louvor aos Teus olhos,
Ó Deus, como santos, a vida de Paulo foi um brado, um louvor, um aleluia ao teu nome. A vida de Pedro, a vida de tantos milhões de irmãos e irmãs, tu és o mesmo ontem, hoje, eternamente. Transforme a nossa vida, ensina-nos, Senhor, a te servir. Ensina-nos a caminhar após ti, não de uma maneira arrastada, não, nós queremos caminhar com prazer, com alegria, com toda satisfação no coração. Ensina, Senhor, a mim, me ensine a te louvar, a te adorar, quando chegamos à tua presença. Cada um aqui possa, Senhor, desfrutar dessa presença divina, Deus, e oferecer a ti aquela adoração a ponto que quando se levanta, é como sai da mesa, está satisfeito, a alma está satisfeita. Eu peço que o Senhor abençoe todos, irmãos e irmãs, em nome de Jesus. Amém.